Vamos falar sobre algumas plantas aqui, algumas coisas que podem ser melhoradas. Eu acho que fica aí de uma forma como um alerta para quem estiver iniciando, principalmente, né, na área de projeto. Então vamos lá. Por exemplo, aqui a gente tem um desenho de um armário, né, de um guarda-roupa, e na verdade está se chamando de detalhamento. Primeiro, isso não é um detalhamento, né? Detalhamento ele tem que ser numa escala mais próxima, com detalhes, por exemplo, espessura do material que vai, que tipo de material é, se é madeira, se é um, né, se é um compensado, se é um aglomerado, se é uma madeira mesmo, uma tábua de madeira, que espessura tem isso, que tipo de que cor é, né? As especificações, enfim, todas. E aí o detalhamento é como isso se encaixa, qual é o parafuso, são coisas. Então, assim, a primeira coisa é entender que isso aí não é um detalhamento, isso é uma vista, tá? Então o nome já começa errado. A forma de colocar o nome está errado, tem que botar aquela bolinha, o número 1, tem tem 3, na verdade, desenhos nessa prancha. Então, tendo 3 desenhos nessa prancha, você tem que ter desenho 2, desenho 3, que escala eles estão, o que é o nome do desenho, né, a denominação do desenho e a escala que ele está, então faltou isso. E isso, com certeza, não é um detalhamento, isso aqui é uma vista, tá? O detalhamento ele teria que estar numa escala mais próxima, com todas as informações que precisaria para um detalhe. A outra coisa é a questão do colorido. Planta técnica a gente não usa colorido, tá? Então a gente usa espessuras de linhas corretas, o que está mais para frente, o que está mais para trás, né? Então a hierarquia dessas linhas de acordo com a profundidade, o distanciamento do olhar, né? Essa questão da colocação da cota também tem que dar uma olhada nessa norma. A cota ela fica sobre a linha de cota, então flutuando, não é assim dessa forma. Então a forma de escrever dá uma olhada na norma de cota, que também não tá correspondendo. Tá? E a outra coisa, por exemplo, essa vista lateral ela não diz nada, né? Ela não tem nenhuma informação e tal, ela podia ser facilmente tirada daí. Faltou, sabe o que? Planta baixa. Como é que a gente entende qual é a profundidade desse armário, de onde está sendo essa vista, né? No caso aqui dá pra gente perceber, se for um armário único de 3 portas, dá pra perceber que é de frente, mas se fosse um armário em L, como é que a gente saberia, né? De onde está se mostrando essas vistas. Então, assim, aqui tá legal, porque colocou as portas, a indicação e tal. Então isso aqui está muito ilustrativo, então não tá um desenho técnico. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz um desenho para ele não ser ilustrativo, que ele cumpre uma função, né? Por exemplo, o cliente olha e entende isso aí, mas ele não é um desenho que serve para um fornecedor fazer o projeto, fazer a fabricação desse armário, né? Desse guarda-roupa. Então precisa realmente ter informações diferentes nessa prancha, tá? No próximo desenho aqui, a gente tem, né, um outro exemplo aqui na questão das vistas, tá? Então, nessas vistas, a gente tem uma planta baixa, legal ter colocado a planta baixa, mostrando que vista corresponde ao que, só que a gente precisa de hierarquia de linha. Planta técnica não tem colorido, então essa porta não tem que ser amarela. Vista interna, a gente usa as cotas, né? Então linha de cota para botar medida. Aqui está colocando um interruptor, uma tomada, coisas desse tipo que a gente nem sabe direito o que é, né? Mas até que está escrito aqui, mas não tem alocação desses pontos. Cadê as cotas para mostrar onde está isso? Outra coisa muito grave aqui é a questão das escalas. Então, está falando de uma escala 1 para 50, só que a planta baixa está escrita em 1 para 20. Como é que uma escala 1 para 20 a planta baixa está menor do que uma escala 1 para 50 que está em cima? Tá? Então isso é uma coisa muito séria que a gente vê errar muito, as pessoas errarem muito, não só estudante, mas profissional também, a questão das escalas. Então precisa estar coerente, né, dentro da prancha, essa correspondência de escala em relação ao tamanho real da prancha, tá? Então, com certeza isso aqui está errado, porque a planta né, não pode estar essa menor do que a de cima, tá? Nesse exemplo, eu tenho duas plantas, onde está se chamando de planta baixa
tem escrito piso, parede, teto, na verdade vai ser planta de especificação, né? E não piso, parede, teto, uma planta de especificação, na verdade, mas que também está bem incompleta, porque ela está em cima de uma planta baixa, não tem medida de esquadria, não tem nem o resto do desenho da parede, não está desenhado direito aqui, onde tem a porta, não tem hierarquia de linha, então precisa ser uma planta baixa com todas as informações que a planta baixa tem que ter. Essa é uma forma legal de fazer especificação, colocando essas simbologias e os números com uma legenda do lado correspondendo à especificação do material que você está identificando para ser colocado ali naquele lugar. Essa é uma forma legal. Só precisa melhorar o desenho, a qualidade e a quantidade de informação no desenho, porque está muito cru, né? Muito primário mesmo. Outra coisa, a cota, ela não pode tocar o desenho. Nunca a linha de cota toca o desenho. Ela fica alinhada mas nunca toca. Então, essa questão aqui assim, ó, de tocar nas paredes não pode, tá? Então, a forma de cotar também tá errada, né? Então, cadê as cotas de janela? A janela tem que ter 3 medidas, né? A altura da janela, a largura da janela e o peitoril, a altura do peitoril, tá? A porta também tem que ter medida de altura de porta. Na planta de baixo, a gente tem chamada aí de locação de ponto elétrico, só que como é que você faz uma planta de locação se você não botou uma medida? Como é que o funcionário, até o projetista que vai fazer o projeto elétrico em cima disso, como é que ele vai saber onde está aquela tomada ali, que até tá colocada a simbologia da tomada, tá colocada ali do lado uma tabelinha com as simbologias, até aí ótimo. Apesar de que está muito grande o desenho aqui, está meio desproporcional, mas ok, as informações estão aí. O problema é cadê a locação? Como é que você chama de locação sem botar a medida? Você não pode chamar uma planta de locação se você não loca. Locar é indicar o lugar onde ela vai ser colocada. Como é que você indicou o lugar aí se não tem as cotas desses pontos, tá? Esse centro aqui, essa luminária, ela nitidamente não está no centro, então que distância ela tem da parede? Que distância ela tem da outra parede, né? Então, isso precisa ser colocado. Então, atenção quando chamar de locação e não colocar, de fato, a locação das coisas, tá? Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Aqui parece uma coisa simples, tá muito incompleta essa planta e tal, eu sei, mas eu tô falando de erros na verdade, coisas que se esquece de colocar nas plantas, tá? Então, quando a gente vê, são plantas, na verdade, muitas vezes em nível profissional, que estão faltando informações importantes, tá? Então, fica um alerta aí para essas questões nessas pranchas, certo? E segue a gente no YouTube, eu tô com um canal no YouTube, o Arquimila Peixoto, no Instagram, no Facebook, então diz que gostou, faz comentário, porque assim eu consigo fazer sempre mais conteúdo para alinhar com o que vocês precisam, tá bom?